Uma alegria voltar a falar aqui com você e com a sua audiência. Alegria nossa, mais uma vez tê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado por fazer esse papo aqui com a gente no Faixa Livre. A gente, nesse finalzinho de ano, estamos aqui há 3 dias aí no nosso último programa, professor. A gente se encerra aqui os trabalhos em 2024 no final dessa semana, na sexta-feira. E a gente tem feito ao longo dessa semana uma análise, uma avaliação do que foi o governo do presidente Lula, em especial ao longo desse ano de 2024. Estamos chegando aí à metade do terceiro mandato do presidente da República e a gente tem citado aqui constantemente essas pressões que o governo vem sofrendo, algo que era esperado diante da construção que foi feita para ganhar as eleições lá em 2022. O problema é que essas concessões aí que o Lula tem feito, elas vão se ampliando. Isso a partir, especialmente, desse pacote de gastos que a gente viu aí ser anunciado pela equipe econômica e já está sendo votado lá no Congresso Nacional a toque de caixa, digamos assim, porque o governo precisa cumprir, acima de tudo, as metas lá do arcabouço fiscal, enfim. E, para isso, o pacote fiscal, esse corte de gastos públicos é muito importante nesse sentido. Eu queria uma análise sua, professor, a respeito de como é que o senhor observa essa atuação da administração federal ao longo desse ano de 2024. Está dentro daquilo que era esperado na sua avaliação? Olha, sim e não. Vamos lá. Do ponto de vista, me parece que existe, no momento, um descolamento entre certas ações do governo e a percepção da sociedade. Então, vamos lá. Acabou de sair uma pesquisa, que é uma pesquisa preocupante. Segundo os dados dessa pesquisa, o governo tem a aprovação de 35% e desaprovação de 34%. Numa diferença de 1%, que mais ou menos reproduz o que aconteceu em 30 de outubro de 2022, quando Lula venceu com 2% de vantagem em relação ao então presidente Bolsonaro. O Lula agora teria 1% de vantagem, porque podemos supor que dos 34% que desaprovam, a maior parte é composta de bolsonaristas. Isso quer dizer, Anderson, que depois de 2 anos de governo, nós não conseguimos avançar, se confiarmos nessa pesquisa, 1 centímetro em relação ao cenário de 2022. Isso é particularmente preocupante, porque se nós pensarmos nos 2 primeiros mandatos do presidente Lula, a vitória contra José Serra em 2002 foi a mais tranquila vitória do presidente Lula. Na segunda tentativa, na reeleição contra o Geraldo Alckmin, o primeiro turno foi muito acirrado. O Geraldo Alckmin cometeu a proeza de, no segundo turno, ter menos votos do que no primeiro turno. Mas, ao longo dos 2 mandatos do presidente Lula, o presidente obteve uma aprovação acima dos 80% de aprovação da população. O que é, depois de 8 anos de governo, ele sai com aproximadamente 83%, 85% de voto de aprovação popular. O que nenhum presidente das democracias ocidentais modernas, a partir da Segunda Guerra Mundial, pode ostentar um histórico similar. Estamos completando o 2º ano do mandato e não há nada que pareça sugerir que nos próximos 2 anos o Lula volte a atingir uma popularidade de 80%. Na verdade, se chegarmos em 2026 e o governo tiver uma aprovação de 50%, será uma vitória extraordinária. Então, isso necessariamente deve levar o governo a uma reflexão. E, sobretudo, aqueles que apoiaram de maneira intransigente a Frente Ampla em 2022 e que, como eu, estão preparados para apoiar de forma intransigente o presidente Lula em 2026, na iminência do retorno da extrema-direita, deve nos preocupar. Isso quer dizer que, do ponto de vista objetivo da percepção da sociedade, não existe nenhum entusiasmo em relação ao governo Lula. Assim como nós, Anderson, que estamos, para pessoas como nós, ou seja, pessoas normais, nós vamos ao mercado fazer compras. Eu não tenho carro, então eu ando de transporte público, eu ando de metrô, de ônibus. Quando eu vou para o subúrbio, eu tenho minha irmã, eu moro no Rio de Janeiro, eu moro em Copacabana.
Eu tenho minha irmã que mora no Meier. Eu vou para o Meier, como eu sempre fiz, eu cresci no subúrbio. Eu vou até a Central do Brasil, tomo o trem e desço no Meier. Ou pega o 457, né, professor? O 457, exatamente. Isso. Mas o 457 é uma linha absolutamente alucinada, porque todos os motoristas da linha 457, por algum motivo, acreditam que são uma reencarnação do Ayrton Senna. Então, é uma loucura. Para quem é do Rio de Janeiro sabe o que eu estou dizendo. Não há nenhum entusiasmo em relação aos 2 primeiros anos do governo Lula. É preciso dizer com honestidade, Anderson. Ao mesmo tempo, vamos pensar aqui juntos, e junto com a audiência. Ao mesmo tempo, do ponto de vista igualmente objetivo, nestes 2 primeiros anos, há alguns indicadores que são realmente surpreendentes. Se nós imaginarmos que quando o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin assumem, o governo Bolsonaro não havia pago os precatórios. Os precatórios eram um calote monumental. Que o presidente Bolsonaro, sem nenhum espanto ou crise no mercado financeiro, estourou todos os tetos de gastos na tentativa de comprar votos para a sua reeleição. Que do ponto de vista macro, do ponto de vista micro, mas que tem um grande impacto, as políticas sociais foram desmontadas. Mas desmontadas, é importante que a audiência saiba. Do ponto de vista mais prosaico, por exemplo, bancos de dados com informações sobre pessoas que recebiam benefícios sociais foram descontinuados ou perdidos. Imagine o tempo que você leva, com mais de 220 milhões de habitantes, para recompor com segurança um banco de dados, segurança, para saber que você efetivamente paga o Bolsa Família a quem deve receber o Bolsa Família. Considerando esse cenário de terra devastada, acrescido esse cenário da presença espúria do Roberto Campos Neto no Banco Central. Por que eu digo presença espúria? Porque não existe nenhuma independência política por parte do Roberto Campos Neto. Ele é um bolsonarista de 4 costados e não existe nenhuma independência porque o Banco Central não é independente. O Banco Central é dependente do mercado financeiro. E porque o Roberto Campos Neto tem ativos no exterior que são valorizados com o aumento da taxa Selic. Em qualquer país do mundo, Anderson, em qualquer país do mundo em que houvesse um sentido ético na condução da vida pública, este senhor ou abria mão dos seus ativos ou simplesmente abria mão do cargo. As decisões que ele toma o tornam mais rico, objetivamente falando. Não estou aqui adjetivando o Roberto Campos Neto, estou dizendo objetivamente falando. E no Congresso, de maneira objetiva, nós estamos assistindo ao maior escândalo de corrupção da história do Brasil desde a carta de Pero Vaz de Caminha. Que, aliás, se você recorda, Anderson, na carta do Pero Vaz de Caminha, ele termina a carta dizendo assim para El Rei, ele fala de um cunhado, é um cunhado? É cunhado? Ou é genro? Ele termina a carta El Rei mencionando um parente que precisa de um favor, que é uma maravilha, não é? É isso na carta do achamento. Aliás, há um pesquisador notável, você tem que convidar aqui um dia, que é o Paulo Roberto Pereira, que conhece tudo da Carta do Caminha, mas o Arthur Lira está conduzindo com uma desfaçatez, com explicitude pornográfica, o maior escândalo de corrupção da história inteira do Brasil, que é o que ele está fazendo para driblar as determinações do ministro, determinações corajosas do ministro Flávio Dino, para continuar tendo mão de ferro sobre o orçamento secreto. O problema, professor, é que o governo entrou nessa onda, né? O presidente Lula emitiu lá uma portaria liberando esses recursos das emendas parlamentares para que o Arthur Lira pudesse aprovar lá a reforma tributária. Né? Isso. Então, mas nesse cenário, a economia cresceu 3% em 2023 e crescerá 4% em 2024. Em 2 anos, a economia cresceu 7%. Entre 2012, 22 e 2012, o crescimento médio do PIB brasileiro, Anderson, foi 0. Já houve 2 aumentos reais do salário mínimo. Há a proposta de isenção para quem ganha até R$5.000 de salário mínimo.
que eu quero dizer é que, do ponto de vista objetivo, há dados muito positivos que não encontram ressonância na população. Nós temos que nos perguntar o porquê. Eu tenho uma hipótese. Posso articulá-la? É a seguinte, Anderson. 2025 e 2026, o governo precisa politizar a gestão pública. Não dá para governar o Brasil com punhos de renda. E o governo precisa enfrentar o Congresso, recuperar o que caracteriza o Executivo, que é a execução do orçamento, e o governo precisa convocar um pacto nacional explicitando que, a continuar as coisas como estão, não existe nenhuma possibilidade da retomada do desenvolvimento, não existe possibilidade real da criação de algo que nós chamaríamos de Nação Brasil. E o governo precisa, a exemplo do que houve nas primeiras administrações do presidente Lula, olha, ele deixou o governo em 2010. Já se passaram 14 anos. Eu proporia que a razão pela qual o presidente Lula foi capaz de voltar em 2022 é porque, numa parte importante da população, ainda havia a memória do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, do ProUni, da expansão inédita do crédito, do aumento de poder de compra do salário mínimo em 4 vezes, do programa de eletricidade no campo, da modificação da paisagem nas pequenas cidades do interior do Brasil, em que as pessoas que se locomoviam no lombo de um jegue passaram a se locomover de motocicleta, que, por exemplo, é muito claro num filme como Bacurau, em que a paisagem daquele sertão é dominada por motocicletas, algo impossível antes da sistematização de programas sociais, os mais variados. E o governo precisa de uma marca que seja algo novo para 2025 e 2026. Eu já propus aqui para você, já falei em vários ambientes, que o governo deveria lançar um programa que eu denomino de Creche Brasil, que seria o anúncio de que até 2030 o governo criará 100 mil creches Brasil, cuja finalidade seria receber pessoas, crianças de 6 meses a 6 anos, preparando a passagem para o ensino, uma escola integral. É preciso algo do gênero. Me dá só um minuto, Anderson, por favor. É que eu esqueci o telefone, eu vou desligar o telefone. Vai lá, vai lá. Bom, estamos conversando aqui com o professor João César de Castro Rocha, professor de literatura comparada da UERJ, falando a respeito do governo do presidente Lula, as análises dele aí a respeito dessa gestão que vai completando 2 anos agora, no final desse mês, enfim, metade desse terceiro mandato do presidente da República. Muitas mensagens chegando aqui, gente. Deixa eu ver. O Wagner Campanella dizendo aqui, ó, chama o Nildo, parem o trem que eu vou descer, ironizando aqui o Wagner. Já o Paulo de Carvalho nos manda um bom dia aqui, bem como a Bar Rodrigues. São 2 espectadores que estão aqui com a gente. Professor, fica à vontade. Então, ou seja, a minha avaliação do governo é uma avaliação crítica neste sentido, mas ressalvando que o governo tem algumas conquistas surpreendentes. A expectativa é que em 2025 e 2026 haja uma sensibilidade maior do governo para a necessidade, deixa eu dizer isso com cuidado, para não parecer que eu sou um youtuber stalinista anacrônico, mas há a necessidade do governo compreender que a única forma de levar adiante um projeto mínimo de justiça social é combatendo o bom combate, é escolhendo as causas certas pelas quais lutar. E, em lugar da tentativa constante, característica da personalidade do presidente Lula, que é um grande mérito, mas não pode se tornar um impasse, é que, em certas circunstâncias históricas, não é possível conciliar de A a Z. Pois é, professor, o problema é que eu acho pouquíssimo provável que o presidente Lula tome uma iniciativa que abandone a lógica da conciliação. Foi o que ele adotou ao longo
de toda a sua trajetória política, agora beirando os 80 anos de idade, eu acho muito pouco provável, ainda mais com a conjuntura que a gente tem no nosso país, com as ameaças que estão colocadas em relação à extrema-direita, eu acho pouquíssimo provável que o Lula tome uma atitude diferente dessas que ele vem tomando até aqui. Enfim, o senhor citou a pesquisa do Datafolha, eu não vou nem repetir os números aqui, que o senhor já detalhou para a gente. O que mais me chamou a atenção nessa pesquisa, professor, foi a comparação que foi feita em relação ao final do segundo ano de mandato do Jair Bolsonaro. E, por incrível que pareça, o Bolsonaro tinha números melhores de avaliação do que o governo do presidente Lula. Um pouquinho, uma diferença pequena. Parece que o Bolsonaro era aprovado lá no final de 2020 por 37% dos brasileiros, enquanto o presidente Lula, nesse momento, ele tem uma aprovação boa e ótima na casa dos 33%. E a reprovação do Bolsonaro era, naquele momento, de 32%, e hoje o governo do Lula é considerado ruim ou péssimo por 34% dos brasileiros. Uma pequena variação, enfim, mas numericamente o governo do Bolsonaro ainda era melhor avaliado que o governo Lula. Eu queria, para além da gente avaliar esses números, professor, lhe perguntar o seguinte: a tendência, a gente tem um pacote fiscal aí sendo analisado pelo Congresso Nacional, votado, que deve atacar demais os benefícios da classe trabalhadora, o BPC, o abono salarial, especialmente o salário mínimo, enfim. Diante de um cenário como esse, a avaliação popular do governo do presidente Lula pode e deve se desgastar ainda mais ao longo desse ano de 2025, caso não se tome uma iniciativa efetiva em relação a essa ideia do corte de gastos? Olha, sim, especialmente se acontecer o pior cenário. O pior cenário seria uma aprovação, como você disse muito bem, a toque de caixa de corte dos benefícios sociais e uma postergação infinita da taxação da reforma tributária que implique alguma espécie de perda de benefícios mais ricos, como, por exemplo, as desonerações absurdas, que, aliás, foi um equívoco grande cometido no governo da presidente Dilma, que realizou uma política muito agressiva de desoneração fiscal, na expectativa de que todos os impostos que foram desonerados se reverteriam em produção e investimento na produção. E os impostos que foram desonerados simplesmente foram colocados no bolso dos donos dos negócios beneficiados. Então, se houver esse descompasso, aprovação imediata de corte de benefícios sociais, aprovação muito lenta e desidratada do que realmente importa, a percepção do governo Lula vai cair ladeira abaixo. Até porque, acredite, a extrema-direita será capaz de assumir a defesa dos direitos sociais, unicamente para desgastar o governo, como aliás já fez. Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o detalhe, né, professor? A gente pode ter, ao que tudo indica, uma extrema-direita que vai atuar, obviamente, na oposição do governo e defendendo os interesses sociais. Eu queria aproveitar que o senhor citou a extrema-direita para a gente, esse talvez seja um capítulo dos mais importantes desse nosso papo no programa de hoje, professor, porque o senhor é um profundo conhecedor do bolsonarismo, tem produzido muitos textos a respeito do tema, enfim, reflexões. Eu queria uma análise sua a respeito de como é que a extrema-direita sai desse ano de 2024, porque eu estava conversando ontem aqui no programa com o Walter Pomar, que é um dirigente do Partido dos Trabalhadores, membro do Diretório Nacional, e eu falava com ele a respeito disso. Eu citava um desgaste que a esquerda sofreu, principalmente por conta do resultado eleitoral nas eleições municipais, mas também a extrema-direita, não dá para dizer que ela saiu fortalecida. Teve ali também perdas em relação a cargos nas prefeituras, nas câmaras municipais, e também a gente teve agora, no final do ano, 2 episódios muito, muito simbólicos em relação à extrema-direita, 2 políticos aí que encampam essa lógica que tiveram problemas sérios aí. Primeiro, o Tarcísio de Freitas vivendo essa situação relativa à violência policial lá em São Paulo. Ele tem sido muito questionado por conta disso. E outro, Ronaldo Caiado, né, que foi julgado aí como inelegível lá pela Justiça de Goiás. Eu queria uma análise sua a respeito de como é que a extrema-direita sai de 2024, professor. Vamos lá. A política é sempre muito dinâmica. E, como diz lá a música da ópera,
oscila com o vento. Vamos lá. A extrema-direita está fazendo algo e nós precisamos aqui ter a capacidade de pensar de forma contra-intuitiva. É como se fosse um mundo às avessas. A extrema-direita está se preparando para 2026 de uma forma como a esquerda não está. O campo da esquerda confia quase que exclusivamente na figura do presidente Lula, como um para-raio, um para-choque, o escudo invisível, protetor contra a extrema-direita. É um equívoco. O presidente Lula, que é de uma inteligência excepcional, conseguiu voltar ao poder em 2022 porque ele compreendeu que, se fosse apenas ele e o PT, o Bolsonaro seria reeleito. Então, o que fez o presidente Lula? Vamos tentar compreender o que fez o presidente Lula num jogo de xadrez notável. Todos instavam para uma terceira via, não é isso, Anderson? A mídia corporativa tinha na terceira via o seu vade-mecum, o seu altar. Isso. Quem venceu as eleições em 2022, Anderson, foi a terceira via. Uhum. Só que o presidente Lula encarnou a terceira via. Isso. Veja, eu sei que é contra-intuitivo o que eu estou dizendo, mas vamos lá. O presidente Lula conseguiu seduzir ideia de Fernando Haddad para vice-presidência do Geraldo Alckmin, que estava totalmente escanteado depois da traição absurda que ele sofreu da sua cria, João Dória. Lembremos que foi o Geraldo Alckmin que impôs o nome de João Dória e depois foi devorado pelo João Dória. Agora, veja a inteligência da manobra. Quando o Geraldo Alckmin se torna vice do presidente Lula, o Geraldo Alckmin não compete com o Fernando Haddad em São Paulo. Você concorda, Anderson, que o Geraldo Alckmin, candidato a governador em 2022, ele teria enorme chance de ser eleito, ou pelo menos, provavelmente um segundo turno seria não entre Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas, mas entre Tarcísio de Freitas e Geraldo Alckmin? Sem dúvida que sim. E isto teria bastado para o Bolsonaro ser reeleito. Porque fundamental para a vitória do Lula, que nem todos comentam, foi a vitória do Fernando Haddad e do presidente Lula na cidade de São Paulo, não no interior. Na cidade de São Paulo, o Fernando Haddad venceu e o Lula também. Então, Geraldo Alckmin. Antes da eleição, ele realiza um gesto que pareceria improvável. Se nos perguntassem aqui, sem que nós soubéssemos da articulação de bastidores, nós diríamos que não havia chance alguma da Marina Silva voltar a se reconciliar com o presidente Lula, de acordo? Uhum, sim. Ele convenceu o Janones a retirar a candidatura. E o André Janones foi fundamental na campanha digital do segundo turno. Sejamos honestos para reconhecê-lo. Por fim, ele conseguiu aglutinar a Simone Tebet. E no segundo turno, o presidente Lula deixou de usar camisa vermelha, passou a usar camisa branca ou azul como esta. De acordo, Anderson? Exato. Ou seja, o presidente Lula compreendeu, com a inteligência que lhe é peculiar, que ele sozinho ou o PT sozinho teriam muitas chances de perder para o presidente Bolsonaro. Então, confiar que em 2026 uma chapa puro sangue, Fernando Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Haddad, é um delírio completo. Uhum, sim. Por mais que o Fernando Haddad seja o FHC do PT, é um delírio completo. Por mais que o Fernando Haddad esteja sendo preparado para ser palatável em 2030 pelo mercado financeiro e tutti quanti, imaginar que em 2026, imaginar hoje, que em 2026 uma chapa puro sangue possa vencer, é ignorar que o Partido dos Trabalhadores nunca venceu com chapa puro sangue. Então, problema. O que a extrema-direita tem feito? A extrema-direita tem politizado o cotidiano brasileiro e a extrema-direita está se preparando para ocupar todos os espaços disponíveis, porque o verdadeiro projeto da extrema-direita, se a economia continuar com índices positivos, se a saúde do presidente Lula continuar firme como está,
A extrema-direita investirá as suas fichas, haverá candidato à presidência, claro, mas a extrema-direita apostará suas fichas na conquista da maioria do Senado. Porque isso condenaria o presidente Lula, num quarto mandato, a ser uma involuntária Rainha Elizabeth, sem poder real. Porque se o Congresso retirou do Executivo aquilo que define o Executivo, a execução do orçamento. O Executivo executa o orçamento. Isto é, tem políticas públicas de longo alcance e precisa executar o orçamento para fazê-lo. A famosa política de conciliação em que o mago Lula tudo consegue, ou conseguia, só era possível porque ele executava o orçamento. Agora, como o Congresso executa o orçamento, acontecem anomalias. O Partido União, que tem 3 ministérios, já declarou que nem sempre votará com a base. Isso lá atrás era inviável, porque ele perdia os 3 ministérios e perdia as emendas. Hoje ele não precisa mais do Executivo para isso. O Arthur Lira hoje é mais importante do que o ministro da Fazenda. Uhum. Quem bate na porta do Haddad para obter emenda? Todo mundo vai no Banco Lira, aquela salinha especial do... Então veja, a extrema-direita, ano passado, a extrema-direita fez uma campanha nacional para ocupar espaço nos conselhos tutelares. Lembra, Anderson? Sim. 2, a extrema-direita dominou o Conselho Federal de Medicina. 3, a extrema-direita fez uma campanha forte para dominar a Ordem dos Advogados do Brasil. Resultado concreto disto. Semana passada, agora, não lembro se um juiz ou um desembargador, me corrija se eu estiver errado, Anderson. Não sei se foi um juiz ou um desembargador. Teve a pachorra de declarar que o assassino do petista Marcelo Arruda, assassinado em 2022 em Foz do Iguaçu, que ele é vítima. É uma coisa absolutamente insana. Que juiz é este? É bolsonarista. Então, a extrema-direita está se preparando para 2026. A esquerda não está se preparando para 2026 na mesma dimensão da extrema-direita. Está faltando à esquerda algo surpreendente, que é a politização do debate. Não dá para governar. Como existe uma radicalização da extrema-direita, é como se a esquerda quisesse governar afirmando o tempo todo. Não, mas nós não vamos politizar o tempo todo a gestão. Mas você tem que politizar. Eu sinceramente, professor, estou muito preocupado. Eu até citei isso aqui na entrevista que eu fiz ontem com o Walter Pomar a respeito dessa necessidade que há da esquerda se preparar, a esquerda propriamente dita se preparar para a eleição de 2026, para além da figura do presidente Lula. Até porque, se hoje o presidente passou por essa cirurgia e saiu bem dela, a gente não sabe como é que vai estar a situação do Lula lá em 2026, se ele vai desejar disputar uma nova eleição, se ele terá condições físicas e de saúde de participar do pleito, lembrando que o Lula lá em 2026 vai ter 81 anos, né? Então, enfim, vamos analisar e vamos, acima de tudo, preparar o nosso campo para essa disputa, que, ao que tudo indica, terá muitas emoções ao longo desse processo. Professor, eu falei em extrema-direita, a gente teve um episódio também muito importante ao longo desses últimos dias e eu queria pedir a sua avaliação. Eu, obviamente, me refiro à prisão do general Walter Braga Neto, general 4 estrelas, que foi preso por obstrução de justiça, naquele inquérito que avalia, né, que trata dos atos golpistas, do golpismo lá em 2022, no final do ano, depois das eleições presidenciais, passou aí por aquela trama, aquele plano ali para matar o presidente Lula, o Geraldo Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes, enfim. Professor, eu queria uma análise sua a respeito de como é que essa prisão do Braga Neto, ela interfere no jogo político. O senhor citou a extrema-direita se preparando para 2026. De alguma forma, a prisão do general, e que, acima de tudo, coloca uma nuvem aí em relação à possibilidade do próprio Bolsonaro ser preso ao longo dos próximos tempos, essa detenção do Braga Neto interfere de que forma no jogo político? Vamos lá. Em primeiro lugar, destacar o ineditismo desta prisão. Um historiador, você talvez já o tenha entrevistado, Anderson, que é talvez o maior especialista brasileiro na história da ditadura militar, que é o professor da UFRJ, o Carlos Fico.
Eu tento, professor, mas ele dificilmente concede entrevistas, essa é a verdade. Ah, tá. Ele fez uma postagem nas redes sociais muito importante, esclarecendo que a prisão de um general 4 estrelas não é inédita na história do Brasil. E ele cita vários casos. Mas, em momentos anteriores, essa prisão sempre foi determinada pelo executivo, pelo presidente. E, em muitos casos, quando os militares estavam no poder, era general prendendo general. Então, a prisão de generais 4 estrelas não é inédito. O Golbery Couto e Silva, que ainda não era general 4 estrelas, ficou 2 semanas preso em prisão domiciliar por tentativa de golpe contra o Juscelino Kubitschek, o Golbery. Então, não é algo inédito. Mas o que é inédito, isso é bem importante, Anderson, bem importante mesmo, e faz toda a diferença para a nossa análise. O que é inédito é que quem prendeu o Walter Souza Braga Neto foi o Poder Judiciário e quem o levou para a prisão foi a Polícia Federal. Isto é, não foi o Superior Tribunal Militar que decidiu, não foram oficiais das Forças Armadas que o conduziram à prisão. A prisão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, com anuência da Procuradoria-Geral da República, e os agentes que o prenderam e o conduziram à prisão foram agentes da Polícia Federal. Isto é, pela primeira vez na história do Brasil, do ponto de vista jurídico, um militar é punido fora de uma decisão do executivo no poder ou da alçada militar, fazendo com que a velha ideia de que os militares seriam um poder moderador e, por isso, acima dos outros, essa ideia foi enterrada, pelo menos temporariamente, com a prisão do Braga Neto. Então, o caráter inédito, que é muito importante, isso é bem importante, Anderson. Não sei como é que estamos de tempo, mas é bem importante pelo seguinte. É bem importante, Anderson, é bem importante que isso fique claro para a sua audiência. Porque, de novo, eu sou bem modesto no que eu faço, Anderson. Há pessoas que são muito mais competentes do que eu, estudam de maneira muito mais sistemática esses temas. Mas a contribuição que eu tento dar é uma análise, digamos, literária do ponto de vista discursivo de vários documentos que são conhecidos, mas que geralmente não são lidos desta forma. Então, vamos lá. O que aconteceu com o ordenamento jurídico brasileiro a partir do 1 de abril de 1964? O que aconteceu é que os militares, e eu já publiquei um artigo, vou publicar vários artigos na minha coluna, na plataforma, posso citar na plataforma do ICL, o Instituto de Conhecimento Liberta, em que eu estou analisando cada um desses dispositivos legais. A ditadura militar criou um ordenamento jurídico com a única finalidade de manter os crimes dos militares impunes ou apenas julgáveis no âmbito da justiça militar. Uma blindagem completa. Por exemplo, a lei da anistia. Cita 2 ou 3 casos apenas, para que se compreenda a novidade da prisão do Braga Neto. A lei da anistia, que foi promulgada no dia 28 de agosto de 1979, realizava uma blindagem sobre os crimes da ditadura no passado. A lei ia de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979. Nesse período, todos os crimes políticos e conexos com estes, e aqui é a chave do cofre. O que são crimes conexos? A lei de anistia esclarece. Toda e qualquer ação ligada aos crimes políticos. Então, sem diplomacia, tortura, execução de adversário político, ocultação de cadáver. Por isso, o ministro Flávio Dino, nesta semana, deu uma declaração impactante, dizendo que assassinato e ocultação de cadáver não são crimes previstos na lei da anistia. Implicitamente estavam. Então, a lei da anistia blindou o passado. Com a imposição do artigo 142 na Constituição de 88, os militares lançaram uma sombra sobre o futuro da democracia, porque o artigo permite uma leitura terraplanista mais possível,
no primeiro parágrafo do artigo, termina dizendo que, em caso de desarmonia entre os poderes, para garantir da lei e da ordem, pode-se invocar as Forças Armadas, situando as Forças Armadas como uma espécie de poder moderador, acima dos outros três. Então, dois dispositivos muito claros, para trás e para frente. E quando os militares insistem em se denominar poder moderador, o que está em jogo? É aqui que eu me dei o trabalho de ir buscar a Constituição de 1824, Anderson, que é a Constituição Imperial, a Constituição que foi vigente de 1824 até 1889, até a nova Constituição de 91 da República. Se a audiência tiver interesse, consulte o artigo 98 da Constituição de 1824. É o artigo que define o poder moderador na pessoa do imperador. E o que faz o poder moderador? O mesmo que o artigo 142 atribui às Forças Armadas. Garante a harmonia entre os poderes, porque é um poder acima do legislativo, executivo e judiciário. Mas o artigo decisivo para a compreensão da importância simbólica do poder moderador para as Forças Armadas, se você encontrar isso, você pode até ler na íntegra. É o artigo 99 da Constituição de 1824. O decisivo, eu posso até ler aqui, eu tenho aqui, Anderson, me permita ler isso, que eu acho que é muito útil mesmo, para compreender o que os militares fizeram com esse país. Olha aqui. Então, eu vou ler rapidamente para as pessoas. É rápido mesmo, Anderson. Muito útil essa leitura. Então, artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sobre a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, e o que segue agora, que caracteriza essa função das Forças Armadas. Destinam-se à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um destes, a garantia da lei e da ordem, que é a famosa... eu consegui tirar justamente eu tirei agora... Puxa vida, eu, sem querer... O artigo 99, deixa eu ver se eu encontrar aqui, eu vou ler, senão eu vou dizer de cabeça. Então, o artigo 98 da Constituição Imperial diz que o poder moderador faz isto. Garante a lei, a ordem e a harmonia dos poderes. O artigo 99, Anderson, é assustador. Ele diz que a pessoa do imperador é sagrada e inviolável e não está sujeita a responsabilidade alguma. Vou repetir. O artigo 99 diz, depois de definir o poder moderador, diz que a pessoa do imperador é sagrada e inviolável, não sujeita a responsabilidade alguma. Será que eu lembrei corretamente? É exatamente isso. Está aqui, está na tela aí, artigo 99. A pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. É exatamente isso. É isso, Anderson. Quando os militares simbolicamente se atribuem a si próprios o papel de poder moderador, eles são interessados nesta consequência. Porque se um poder moderador é aquele que paira acima dos outros três, ele não pode ser responsabilizado. Quem vai responsabilizá-lo? Então, o que interessa aos militares na história brasileira, a partir da República e a partir, sobretudo, da ditadura militar, o que interessa aos militares é a impunidade absoluta. Por isso, eles criaram um superior tribunal próprio, que é o Superior Tribunal Federal Militar, onde o Jair Bolsonaro, mesmo relator no Superior Tribunal Militar, na revisão do caso das bombas que teriam sido colocadas em instalações militares, para obrigar o mesmo ministro que impôs o artigo 142, o primeiro-ministro do Exército da Redemocratização, Leônidas Pires Gonçalves, para obrigá-lo a dar um aumento de 60% do soldo, teria feito croquis onde as bombas seriam instaladas. Exames grafológicos provaram que os croquis foram feitos com o punho do Bolsonaro. O relator da revisão do caso considerou o Bolsonaro culpado. Ele teria sido expulso do Exército e preso
por terrorismo. Onde foi que os desembargadores discordaram do relator e absolveram Bolsonaro com um acordo implícito? Ele passou para a reforma no Superior Tribunal Militar. Uhum. Então, a prisão do Braga Neto parece encerrar este capítulo. O que precisamos ver agora é se dentro da reforma tributária e da tentativa e da necessidade de corte de gastos, há cortes de gastos expressivos das Forças Armadas. Vejamos se eles vão adiante. Vamos ver. Tá para ser discutido isso lá no Congresso Nacional, esse tema, inclusive relacionado à aposentadoria dos militares, quer se limitar ali em 55 anos a idade mínima para aposentadoria, entre outras questões ali que eu não vou entrar em detalhes. Ô, professor, falando ainda sobre... A gente tem 15 minutos ainda para bater um papo, eu queria conversar com o senhor, inclusive, a respeito daquilo que eu chamei a atenção no nosso cartaz aqui de divulgação. O senhor vê alguma possibilidade nesse momento de o Braga Neto delatar o Jair Bolsonaro? Eu conversei aqui essa semana com o professor Manuel Domingos Neto, que é um especialista no tema das Forças Armadas no nosso país, já comentarista histórico no nosso programa, e ele falou a respeito dessa questão da prisão do Braga Neto, questionou o fato, inclusive, dele estar preso numa independências militares, né, ali batendo papo com figuras que são, enfim, que de alguma forma podem atuar, inclusive, levando e trazendo informações para ele. Eu fiz esse questionamento, inclusive, recentemente, a um jurista aqui no programa. Ele não viu problemas em relação ao fato do Braga Neto estar preso ali no 1º Comando do Exército, aqui na Vila Militar, no Rio de Janeiro. Mas, enfim, professor, como é que o senhor vê a possibilidade do Braga Neto delatar o Jair Bolsonaro diante dessa situação? Braga Neto estaria, entre aspas, abaixo do Bolsonaro nessa estrutura criminosa que foi construída para dar um golpe aqui no nosso país. Ele poderia, caso fosse do interesse dele, fazer essa delação em relação ao ex-capitão. O senhor enxerga alguma possibilidade disso acontecer? Bom, vamos lá. Quando o tenente-coronel Mauro Cid foi preso, eu imaginava que ele não delataria. Porque uma das coisas que o governo Bolsonaro ajudou a desfazer, em primeiro lugar, foi o mito da eficiência superior dos militares. Porque depois que nós tivemos Pazuello, ministro da Saúde, um general especializado em logística, que não conseguia distinguir nem CEP e enviava medicamentos urgentes para locais diversos, é claro que a ideia da família militar, que era um símbolo que todos nós tínhamos, que haveria uma família militar sempre unida, jamais disposta a traições ou dissensões, não é isso? Nós tínhamos um pouco essa ideia. Os vazamentos das conversas do Braga Neto, das conversas golpistas, foi um tiro de misericórdia nessa ideia. Porque o Braga Neto defendeu, por exemplo, que os generais que não aderiram à ideia do golpe fossem publicamente vilipendiados. Quem desempenhou um papel fundamental nisso foi o neto do ditador, o influencer de extrema-direita, Paulo Figueiredo Filho, que na tribuna da Rádio Jovem Pan, na iminência do 8 de janeiro, na escalada da tensão política, deu o nome dos generais que não apoiaram o golpe. E hoje ele está sendo indiciado, daqueles 33 indiciados, ele se encontra, porque ele era uma espécie de elo da cadeia de transmissão de fake news e de exposição pública dos generais que nos bastidores não aderiram ao golpe. E o general Braga Neto foi além e disse: vamos também hostilizar a família deles, família, esposa, filhos. Ao que parece, nas Forças Armadas e, sobretudo, no Exército, isso repercutiu muito mal, essa atitude do general Braga Neto. Tanto que a prisão dele, o próprio ministro da Defesa, José Múcio, disse que era esperado e que não causou espécie. Não creio que será o mesmo caso com o general Augusto Heleno.
Mas daí a imaginar que um general 4 estrelas faz um acordo de delação premiada, se acontecer, será a destruição de outro mito. Porque um general 4 estrelas que faz uma delação premiada, assumindo explicitamente que articulou um plano cujos passos envolviam o assassinato do presidente Lula. Vá lá, para os militares o Lula sempre foi isto. Uhum. Um inimigo. Mas Geraldo Alckmin, ministro Alexandre de Moraes, parece que havia indicações que também o ministro Flávio Dino poderia ser assassinado. Que o general 4 estrelas, um dos homens mais importantes da história recente do Exército Brasileiro, faça um acordo de delação premiada, assumindo isto, que necessariamente levaria à prisão não apenas o Bolsonaro, mas o Augusto Heleno, outros militares de alta patente. Se acontecer, Anderson, é preciso prudência. Eu não imaginei que um tenente-coronel delatasse superiores, porque isso significa a impossibilidade completa de qualquer possibilidade de prosseguimento de carreira militar. Que um general 4 estrelas faça algo deste nível seria uma surpresa. Realmente uma surpresa. Qual foi a opinião do historiador sobre o caso? Eu conversei com o professor Manuel e ele disse que o Braga Neto ele já demonstrou que não tem qualquer compromisso com as Forças Armadas e ele acredita sim que essa delação possa, de fato, ocorrer diante do que está apresentado até aqui, até para o Braga Neto tentar, de alguma forma, salvar a pele dele diante disso que já apareceu nas investigações. Ele acredita nessa possibilidade, inclusive ele foi além, ele disse que não duvida, nesse processo todo envolvendo os militares, que apareçam execuções que tenham sido cometidas durante o golpismo do país por essa turma das Forças Armadas. O professor fez aqui uma fala muito significativa, muito simbólica em relação a todo esse processo, especialmente aos militares. Ele acredita até que possam aparecer aí notícias de execuções sumárias promovidas por essa turma. Enfim, nesse período? Nesse período. Então me manda depois, por favor. Me manda depois o link dessa entrevista, eu quero muito assistir. Mando sim. Assim que a gente terminar aqui, eu mando para o senhor no chat ali, no aplicativo de troca de mensagens. Professor, a gente está se aproximando aqui do finalzinho da nossa entrevista. Eu queria uma avaliação sua a respeito, voltando a falar um pouco mais de política propriamente dita, para além dessa história do golpismo. Como é que o senhor avalia as expectativas para o país desse ano de 2025? A gente tem temas importantíssimos a serem analisados nesse ano pré-eleitoral, acima de tudo, né? O 2025 é o ano que antecede as eleições de 2026. A gente tem aí a segunda fase da reforma tributária, que vai ser analisada, ou que deve ser analisada pelo Congresso Nacional. A gente tem outros assuntos importantes na vida política do país que vão ser debatidos. O próprio pacote fiscal vai entrar em vigor, o arcabouço fiscal vai influenciar mais a nossa economia, enfim. Como é que o senhor avalia os próximos 12 meses aí em relação ao governo do presidente Lula, em especial, e à política nacional propriamente dita? A extrema-direita terá um novo ânimo a partir do dia 20 de janeiro de 2025, com a posse do Donald Trump. A extrema-direita utilizará o governo do Donald Trump como um trampolim permanente, para a hiperpolitização do cotidiano brasileiro. Qualquer fala do Donald Trump absolutamente genérica e aleatória. Por exemplo, Donald Trump fez um discurso dizendo que se a Índia e o Brasil continuarem taxando os produtos americanos, que ele taxará em 100% produtos da Índia e do Brasil. Então ele diz isso no inglês, aquele inglês precário que ele possui, mas ele diz de uma maneira muito clara. Ele não fala Lula's government, Modi's government, Brasil e Índia. Os bolsonaristas já estão divulgando nas redes sociais que o Donald Trump fez uma declaração contra o Lula. É uma coisa absolutamente absurda.
Esse absurdo será o sal da terra para a extrema-direita no Brasil a partir do 20 de janeiro. Entre janeiro e até o carnaval, nós veremos aqui um carnaval de fake news e de postagens que terão grande tração junto aos órfãos do Bolsonaro e que criarão um estímulo novo para a extrema-direita a partir do início da administração do Trump, que promete ser um tsunami reacionário nos Estados Unidos. Isso vai respingar no Brasil, não há dúvida alguma. E a extrema-direita permanecerá o seu trabalho de formiguinha para ocupação de espaços e para politização de todas as áreas do cotidiano brasileiro. E nós precisamos estar preparados para o fato de que o Elon Musk agora também é, comparando, ministro do governo norte-americano. E que ele usará o X de maneira deliberada para apoio ao Bolsonaro ou a qualquer candidato da extrema-direita brasileira. Então essa é a perspectiva para a extrema-direita em 2025. De outro lado, há uma perspectiva que, se confirmar, nós veremos por volta de julho, agosto do ano que vem, provavelmente, Jair Messias Bolsonaro na prisão, junto com Braga Neto e Augusto Heleno, em tese. Mas, de qualquer forma, a possibilidade da reversão do quadro de ineligibilidade do Bolsonaro hoje é uma possibilidade muito precária, até mesmo pela divulgação dos planos do golpe e pela participação óbvia do Bolsonaro neles. Bom, isso extrema-direita. Em relação à esquerda, não é uma projeção de cenário. Aqui eu reconheço, é a projeção de um desejo. Eu desejo que o governo do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin abandonem a ilusão de que a política das alianças ainda funciona no Brasil, só voltaria a funcionar se o executivo retomasse a prerrogativa da execução do orçamento. Eu tenho a esperança de que o Hugo Mota, é Hugo Mota, não é? É Hugo Mota. Isso. De que o provável sucessor do Arthur Lira dele se afaste, porque uma vez fora da presidência da Câmara, alguns processos contra o Arthur Lira possam caminhar. A revista Piauí acabou de publicar uma matéria muito importante mostrando como Arthur Lira, com a esperteza característica dos malandros, conseguiu driblar a determinação do ministro Flávio Dino, o que caracteriza crimes de desobediência e peculato. Se a reportagem da revista Piauí se confirmar, o PSOL entrou com uma representação junto ao Supremo Tribunal Federal e ao Supremo Tribunal, creio que sim, ao Procurador-Geral da República para investigar a denúncia. Então, uma perspectiva muito favorável para o governo é que o Hugo Mota comece a se afastar do Arthur Lira e que o Arthur Lira comece a enfrentar a responsabilização criminal do que ele fez à frente do orçamento secreto. Mas isso quer dizer que o presidente Lula precisa comprar mais brigas. É indispensável, não é possível que um governo de centro-esquerda se torne popular se determinadas brigas não forem compradas. A briga principal é com o reitismo e a briga principal é por um conjunto de reformas que, no caso do Brasil, Anderson, eu fico até desanimado ao dizê-lo. São aquelas reformas que levaram ao golpe de 64. Aquelas reformas de base lá atrás nunca foram realizadas. É isso. A gente, acima de tudo, tem, para além de torcer para que o governo Lula tome uma ação no sentido de fazer a disputa política propriamente dita, de incluir a classe trabalhadora nessa disputa, é cobrar que haja uma ação efetiva dessa gestão. Professor João César, eu quero agradecer demais sua presença aqui com a gente, quero aproveitar para desejar boas festas para o senhor, um bom ano de 2025, que a gente possa seguir aqui ao longo do próximo ano fazendo as análises a respeito da política nacional, enfim, dos temas importantes para o nosso país. O senhor é uma figura importantíssima aqui no diálogo para a gente no Faixa Livre. A gente preza muito esse papo aqui com o senhor no programa. Obrigado mais uma vez por todo o apoio. Muito obrigado, Deus. 4 boas festas. Muito uma alegria voltar e conversar com você. Estou sempre à disposição. Infelizmente, hoje, o João Vicente ainda está dormindo. Caso contrário, ele vinha aqui desejar Feliz Natal. Um abraço. Aproveitando as férias, né, professor? Isso, está dormindo até mais tarde. Um abraço. Certo.
Um abraço forte, professor. Até a próxima.